eu quero trazer hoje uma palavra, eu creio que Deus vai falar ao teu coração, eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, dando até, eu falava que por esses dias, eu não sei na verdade até quando, né, são várias mensagens nesse sentido, falando a respeito, né, das capas, das túnicas, e aí eu tenho explicado bastante que quando eu falo disso, não é para você pensar nisso aqui, amém? Não é que eu vou ensinar uso e costume, se tem que usar saia, se não tem, que se isso, que aquilo, não, mas olhando isso de uma maneira um pouquinho mais espiritual, como eu tenho falado aqui, no sentido de nós entendermos que vestes na Bíblia, eu acho que a essa altura do campeonato, já é quarto domingo, se eu não estou enganado, que nós tratamos então a respeito desse assunto, né? Eu acho que já está dando para entender em nome de Jesus. Quem ainda não acompanhou, tem lá no nosso YouTube, PR Luciano Borges, ou no Facebook IGD Pinheirinho, você pode acompanhar os cultos dos 3 últimos domingos, a gente tem tratado sobre isso. E no domingo passado eu falava bastante a respeito do José, né? Comecei na verdade no outro ainda, e aí domingo passado nós encerramos ali falando do José, e o que eu mais falava do José era a capacidade dele deixar as capas, lembra disso ou não? E aí assumir, se vestir de uma nova até ele alcançar aquilo que Deus tinha para ele. E hoje eu quero ver um outro personagem bíblico aqui que eu creio que vai nos ajudar e nós vamos tirar lições importantíssimas aqui da palavra de Deus. Então vamos lá para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, em nome de Jesus Cristo, versículo 46. Hoje a gente vai falar aqui do cego mais conhecido da Bíblia. Você sabe quem que é o cego mais conhecido da Bíblia? Vocês não sabem, pessoal? É o mais conhecido. Quem que é o ceguinho mais conhecido da Bíblia? Começa com Bar, termina com Timeu. Acertaram, vocês estão afiados, estão bem, né? É Bartimeu, né? Ou como diria esqueci o nome do cantor lá, aquele cantava assim, uns rap, Bartiomeu, né? Como que é o nome dele? Fugiu. Alguém lembra? Gravou pela Graça Music? Leandro Marques, veio o nome dele. Né? Ele falava que era o Bartiomeu. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 46. Quem achou aí, diga glórias a Deus. Então diz assim a Bíblia, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, quem? Quem, gente? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Pedro, você consegue colocar aí o versículo? Já está aí? Você não coloca, que eu acho que a TV, eu acho que ficou desligada, e pelo menos a minha ficou. Deixa eu voltar aqui então, né? Voltar no 46, que até eu me perdi na leitura. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Quem mesmo? Agora saiu, que eu achei que vocês não estavam lendo aí, né? O cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E aí, essas informações são importantíssimas você guardar. Bartimeu, o cego, estava junto do caminho, mendigando. Diz assim a Bíblia, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Eu gostaria que você repetisse essa frase aqui comigo. Comigo, vamos lá. Mas ele clamava cada vez mais. Deixa que eu continuo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, vamos parar por aí, vamos entender até aqui, e aí depois a gente continua vendo um pouquinho mais em nome de Jesus. Bom, a Bíblia fala
desse homem aqui que era cego, Bartimeu, como eu brincava há pouco, o cego mais conhecido da Bíblia, né? Que todo mundo, quando fala de Bartimeu, já lembra logo aí dessa passagem bíblica. E a Bíblia fala então que Jesus estava passando por Jericó, né? Me parece que a intenção de Jesus não era ficar ali, mas sim simplesmente passar. E Bartimeu não perdeu a oportunidade. Eu fico imaginando ele lá à beira do caminho, cego, com a canequinha assim, balançando, dá uma esmola para o ceguinho e tal, e daqui a pouco ele começa a ouvir um alvoroço, e um alvoroço, eu penso que ele deve ter perguntado, o que é que está acontecendo? O que é isso aí? E alguém disse para ele o quê? É Jesus. É Jesus que está passando por aqui. E com certeza ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Pela reação dele aqui, eu penso que não daria tempo alguém sentar com ele e falar, olha, deixa eu te explicar quem é Jesus e não sei o quê. Me parece que ele já conhecia, já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, que fazia milagres, que já havia aberto olhos de pessoas cegas, que já havia abrido ouvidos de surdos, feito paralíticos andar e tantos outros milagres que a Bíblia relata e tantos outros que a Bíblia não relata, que o apóstolo João diz que se tudo aquilo que Jesus fez fosse escrito em um livro, que ele acredita que nem o mundo inteiro não caberia de tanto livro. O mundo viraria uma biblioteca gigantesca de tantos milagres que Jesus operou. Diga glórias a Deus. Então ele, ouvindo falar a respeito de Jesus, veio a fé. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Assim como você está fazendo agora. Quem sabe você diz assim, pastor, mas eu não tenho fé. Bom, mas aquilo que você já ouviu até agora, já te trouxe um pouquinho de fé. Você vai continuar ouvindo a palavra, e aquilo vai entrando no teu coração, vai trazendo aquela certeza. Como aconteceu com Bartimeu. Ouvindo ali a respeito daquilo que Jesus fez, quem sabe começou a surgir no coração dele, pera lá, se Jesus fez isso na vida de tantas pessoas, ele também pode fazer na minha, amém? E daqui a pouquinho ele pode fazer na minha, aquilo começa a crescer e se transformar em fé, no sentido de não só ele pode, ele vai fazer. E aí, naquele belo dia, quem está passando justamente por ali? Jesus. Ele não perde tempo, ele começa a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que é interessante que a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. E aí nós nunca podemos esquecer que com a gente não vai ser diferente. Amém? Meu irmão, todas as vezes que você decide dar um passo para buscar Deus, você já viu as lutas que se levantam? Você, dá um exemplo só, você acorda de manhã, não acorda com fome nenhuma, às vezes nem toma café, vai comer lá pelo meio-dia, mas aí aquele dia você diz assim, amanhã eu vou fazer um jejum. Como é que você acorda? É assim, não é? Já acorda com fome, já acorda com a barriga doendo. É ou não é verdade? Você, meu irmão, todo dia vai dormir 1h da manhã, fica lá assistindo Netflix, sem fazer propaganda nem nada. Aí a pessoa diz, não, estou muito mal, quer saber, eu acho que eu vou começar a orar com o pastor meia-noite. Aí dá umas 11 horas, você começa... É assim, não é? E assim vai. Você faz um propósito de ler a Bíblia e se levantam situações. Tem gente que até diz, pastor, o meu telefone passa o dia inteiro sem tocar. É eu dobrar o joelho para orar, o que acontece? Toca o telefone, a ligação errada até, é gente que bate na porta, é alguém que vem me chamar, tudo começa a acontecer. Meu irmão, e nós precisamos entender que na nossa vida não vai ser diferente. E aqui até pessoas vêm dizer,
Para, rapaz, fica aí gritando. Eu fico imaginando que alguém deve ter dito, você acha que ele vai parar para te ouvir? Um cego, um mendigo, você acha que ele vai dar atenção para você? Para, rapaz, vai cuidar da tua vida, larga isso para lá e tal. Mas todas as vezes que alguém falava algo para tentar jogar ali água na sua fé, o que a Bíblia diz que ele fazia? Mas ele, está no finalzinho do 48, no finalzinho não, no meio do 48, mas ele clamava cada vez mais. Amém? Nós precisamos aprender a calar as outras vozes através do nosso clamor, da nossa oração. Quando pessoas começam a falar algo, você não vai conseguir, isso não é para você, isso, aquilo, aquele outro. Meu irmão, não é brigar com ninguém, é o nosso clamor, você está entendendo? A nossa oração, cobrir aquelas vozes. E às vezes não é só a voz de alguém que falou, às vezes é uma voz interna, a voz do medo, a voz da dúvida, amém? O nosso clamor tem que ir acima daquilo ali, cobrir aquela voz, como aconteceu aqui com o Bartimeu. Agora, se a gente parar de clamar para ficar dando ouvido àquilo que um falou, que o outro falou, aquilo que a minha dúvida está falando, aquilo que os meus medos estão falando, aquilo que isso, que aquilo, meu irmão, eu vou aceitar o problema, eu vou aceitar o sofrimento, nada vai mudar. Amém? Mas é quando eu clamo e a minha voz, ela cobre todas essas outras vozes, que Jesus vai poder fazer o milagre na minha vida. Vamos continuar aqui para ver mais? Versículo 49 diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Interessante que me parece que aqueles mesmos que estavam assim, fica quieto, rapaz, você acha que ele vai te ouvir? Amém? Daqui a pouco tiveram que voltar lá e dizer, então, sabe Jesus? Sei, pois ele está te chamando. É para você ir até ele. Aí versículo 50, é aqui que eu queria chegar, olha só, diz assim, e ele, fazendo o quê? Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém, igreja? Perceba só o que está acontecendo aqui. Dizem os estudiosos que essa capa aqui que a Bíblia faz menção, era uma capa que o identificava como cego. Se é assim ou não é, não sei. Já ouvi alguns pregadores falando sobre isso, já li alguma coisa nesse sentido. Era como se hoje, por exemplo, você visse alguém na rua com óculos escuros e com uma bengalinha assim. E você sabe que infelizmente tem gente que coloca aquilo e nem é cego. Não é verdade? Para pedir esmola. Porque se ele não tiver com aquilo que aparenta que ele é cego, ninguém vai dar esmola para ele. Mas às vezes ele coloca, todo mundo acha que é cego, porque vê de óculos escuros com uma bengalinha batendo assim no chão de um lado para o outro para andar, e às vezes a pessoa está até ajudando, nem é cego. Você está entendendo? E é isso que eu gostaria que você entendesse, que aquilo ali, então, eu não sei como é que era aquela capa, de que forma que era, mas que o identificava então como um cego, como um mendigo. Era o que fazia as pessoas enfiar a mão no bolso, tirar uma moeda lá e colocar na canequinha dele. E colocá-la no chapéu dele. Amém? Era o sustento dele aquilo. Sem aquilo ali, então ele não teria condições de se sustentar. Nós precisamos pensar que era numa época onde não havia nenhum tipo de assistência social, nem coisa do gênero. Então ele vivia do quê? De pedir esmola, era a maneira dele sobreviver. Se não fosse aquilo ali, ele não tinha pão para comer, ele não tinha como sobreviver.
Só que aí, aquele belo dia, alguém chega e diz assim: Jesus está te chamando. E ele não diz assim: deixa eu ir lá primeiro ver o que ele quer. Deixa eu ir lá primeiro ver se realmente alguma coisa vai acontecer. Deixa eu ir lá ver se ele vai poder me ajudar. Não, porque a fé que havia no coração dele já dava essa certeza a ele. Se Jesus está te chamando para uma vida nova. Diga a glória a Deus. Para ser tudo diferente. E aí a Bíblia diz que ele lança de si a sua capa. Aonde que ele jogou a capa? No lugar nenhum. Como assim? Para algum lugar ele jogou. Eu quero que você entenda o seguinte: para que direção ele jogou, ele não se importava. Ele só se importava que fosse longe dele, lançou de si. Está entendendo? Se foi para a direita, se foi para a esquerda, foi para trás, para frente, se foi para cima. Ele diz: eu quero isso aqui agora mais longe de mim possível. Porque se Jesus está me chamando porque ele tem uma vida nova para mim. E eu não vou mais precisar daquilo. Agora, quantas pessoas que Jesus tem chamado, mas a pessoa diz: bom, deixa eu levar minha capa, porque vai que não dá certo. Está entendendo ou não? Vai que não funciona. Vai que o milagre não acontece. Vai que Jesus está me chamando só para me dar uma esmola. Vai que Jesus está me chamando só para dar uma melhoradinha na coisa. Pelo menos eu ainda tenho a capa. O meu sustento. Pelo menos eu ainda posso me apoiar nisso. E aí, esses dias atrás, eu pregava sobre a vida do Eliseu, que quando ele foi chamado, e provavelmente eu vou falar disso na semana que vem, quando ele foi chamado, e como é que ele foi chamado? Lembra ou não? Passando a capa sobre ele. E a Bíblia diz que ele fala para Elias: espera aqui, deixa eu ir lá me despedir do meu pai e da minha mãe, e depois eu volto para te servir. E a Bíblia diz que quando ele vai, ele mata os bois, ele pega a lenha do arado. Será que não tinha uma árvore ali? Será que não tinha nenhuma lenha naquele lugar? Que havia a necessidade dele quebrar os arados para pegar lenha? Claro que havia. Mas ele faz questão de quebrar os arados, de queimá-los, de matar os bois, de fazer um churrasco ali, dizendo, como diz a musiquinha lá do missionário, né? Atrás não volto não. Amém, igreja? Para trás eu não volto. Se ele está me chamando, é porque Deus tem uma vida nova para mim. Se ele está me chamando, é porque tem algo melhor para eu viver. Agora, quantas pessoas não têm vivido essa vida nova porque não estão dispostos a fazer isso, não estão dispostos a jogar fora uma capa. Entenda que aquela capa, o identificava como cego. Aquela capa, meu irmão, era a própria vida dele. Era a forma como ele se sustentava, era a forma como ele era identificado. A própria Bíblia o identifica assim: Bartimeu, o quê? O cego. Você está entendendo em nome de Jesus? Era como ele era conhecido. Se alguém chegasse em Jericó e dissesse assim: e rapaz, você viu Bartimeu por aí? Alguém dizia: Bartimeu, que Bartimeu? O cego. Ah, tá, por que você não falou antes? Não, está lá no meio do caminho. E é assim ou não é? Então aquilo ali era representar a própria vida dele. Mas quando Jesus o chama, ele diz: sai daqui, para trás não volto mais. Amém, igreja? Meu irmão, agora mais uma vez eu falo, quantos não estão dispostos a fazer isso? A jogar uma capa fora, a matar os bois, a queimar o arado. Quantos estão dizendo: não, mas deixa,
pelo menos um boizinho deixa aí guardado, pelo menos um aradinho deixa por aí, porque se não der certo lá, pelo menos eu tenho alguma coisa aqui, pelo menos tem algo para eu recorrer. E justamente por isso que não está podendo viver aquilo que Deus tem para nós. Aí eu falava no domingo passado do José. Por que o José pôde se vestir lá com as roupas de governador? Por que José pôde vestir lá de linho fino? Como Deus havia dado um sonho para ele lá na sua infância, ou na sua juventude. Porque ele soube ao longo do caminho e deixando capas para trás, a capa do filho amado, a capa de escravo, a capa de maioral da casa, a capa de prisioneiro e assim por diante. Agora ele jamais poderia se vestir dessa, colocando uma roupa em cima da outra. Você já imaginou? A cena, a confusão que seria. E tem gente querendo viver assim. Não, pastor, eu quero ir para Jesus, mas eu não estou disposto de deixar uma capa. Deixa marcadinho aí, Marcos capítulo 50, a gente já volta para cá, para ver mais. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 16. Esses tempos atrás eu falava sobre isso, vamos hoje voltar a esse assunto. Mateus, capítulo 9, versículo de número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Mateus 9, 16. Isso aqui é Jesus falando, olha o que Jesus nos ensinou. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Mas por que não? Porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Tem muita gente que, em vez de arrancar a capa de si e lançar para longe, dizendo, se ele me chama, ele tem uma vida nova, eu vou jogar fora essa capa velha, eu vou jogar fora essa veste velha, eu vou me vestir com o novo que ele tem para mim. A pessoa quer o evangelho para dar uma remendada na sua vida, para dar uma costurada na veste velha. E a grande verdade é que nós só vamos viver aquilo que Deus tem para nós quando nós estivermos enjoados, enojados da nossa própria vida, da nossa própria maneira de viver, ou por causa de pecados, outros até por causa de uma existência vazia, de uma existência sem propósito. E a pessoa só vai verdadeiramente viver essas vestes novas, essa vida nova do Evangelho, quando a pessoa estiver disposta a largar a sua vida velha para trás. Porque enquanto a pessoa não estiver disposta a largar a vida velha para trás, ela não pode receber a nova. Quantas pessoas já faz 10 anos que está na igreja, até hoje não se batizou ainda? Sim ou não? Por quê? Porque a pessoa não quer deixar uma vida velha para trás. Pastor, então, o senhor sabe, né, que tem uns negocinhos aí ainda, mas não, pastor, a hora que eu me libertar disso, o senhor vai ver, eu vou me batizar, mas não quer se libertar. Não quer sepultar o velho homem para nascer de novo, não quer jogar a capa fora para se vestir de uma nova roupa, porque Jesus está falando de salvação, amém? Jesus está falando de vida nova, Jesus está falando daquilo que o Evangelho veio trazer ao ser humano, mas a pessoa quer arrancar um pedaço da veste nova, porque quando Jesus me chama, me oferece a salvação, Ele me oferece uma veste nova.
Mas em vez de eu jogar a velha fora e me vestir dessa nova, e percebo quando a Bíblia fala do batismo, usa justamente esse termo, já vos despistes do velho homem e se vestistes do novo. Amém, igreja? Olha que coisa séria isso aqui. A pessoa não quer, então a pessoa diz assim, não, pastor, é que essa minha veste velha tem um buraco aqui, pastor. Tem um rasgo aqui, aí eu queria tirar um pedaço do evangelho, eu não quero viver o evangelho, eu não quero me converter, eu não quero ser um crente. Eu quero essa partezinha que o evangelho tem. O evangelho prospera, prospera. Ah, eu estou precisando. Mete aqui. Está entendendo não? Deixa eu arrancar de lá e costurar aqui na minha velha maneira de viver. No evangelho tem cura. Ih, rapaz, estou precisando de cura, hein? Deixa eu pegar aqui um pedacinho para costurar aqui. Só que o que Jesus ele diz? Que aquele remendo de pano novo, por ele ser mais forte, por estar novo, então ele vai rasgar o velho. E o buraco vai se tornar ainda maior. Olha que coisa séria. Amém, igreja? Porque eu não entendi, porque eu não fiz como o Bartimeu de arrancar aquela capa e dizer, essa vida nunca mais. Se ele está me chamando para me dar uma vida nova. Eu vou ter uma vida nova com ele. Ou isso que eu estou falando, meu irmão, é para aquela pessoa que se converte, mas para aquela pessoa também que se desviou, que está longe do Senhor. E não se engane, não ache que só tem desviado lá fora, que tem muito desviado dentro da igreja. Tem muito desviado com carteirinha de membro. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, a Bíblia fala do filho pródigo que sai de casa, que desperdiçou tudo, que gastou tudo, os recursos do pai, e que depois ele se vê ali sofrendo, ele se vê cuidando dos porcos. Quanto tempo ele passou cuidando dos porcos? Meu irmão, não foram dias. A ponto dele estar tão acostumado com os porcos, de desejar comer a comida deles, não foi 2 dias cuidando de porco. Você está entendendo em nome de Jesus? Passou muito tempo, mas a Bíblia diz que chegou um momento que diz assim, e caindo em si. Chegou uma hora que ele olhou para aquela vida que ele está vivendo, e o start ali foi justamente ele desejar comer aquela comida, aí ele para e diz, meu Deus, olha a situação que eu cheguei. Enquanto nós não estivermos enojados da nossa maneira de viver, e dizer, eu estou disposto a lançar isso de mim, para viver aquilo que Jesus tem para mim, para voltar à casa do Pai. Ah, mas como é que vai ser lá na casa do Pai? Eu não sei se ele vai me perdoar, eu vou pedir para ele me perdoar, mas eu não tenho sequer coragem de pedir para ele me tratar como filho, mas eu vou lá e eu vou pedir para ele me tratar como um servo. E pode ser que ele nem aceite, pode ser que ele me mande embora, pode ser que a situação seja diferente, pode ser que lá eu seja um trabalhador, mas até como trabalhador eu vou estar melhor que a vida que eu estou vivendo. Ele não fala para o porqueiro, lá para o dono dos porcos, assim, eu vou fazer uma entrevista de emprego ali, mas fica tranquilo, hein? Se não der certo lá, eu volto. E quantos têm agido assim? Aquilo que eu falo, uma carta na manga. Sempre tem uma carta na manga. Não, se isso aqui não der certo, aí eu já sei, aí eu vou fazer aquilo lá. Ah, se aquele lá não der certo. Não, Jesus está me chamando, mas não sei, né? Vai que esse negócio aí de virar crente não funciona, pelo menos. Meu irmão, isso é algo muito sério que a gente está tratando aqui hoje. Amém? Nós precisamos lançar de si a capa, como fez Bartimeu. Mas pastor,
como é que vai ser a minha vida do Evangelho? Eu preciso partir do princípio ponto, né? Partir desse ponto. Eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Então, eu vou jogar fora essa vida e eu vou me vestir da nova vida que Jesus tem para mim. Eu vou me entregar verdadeiramente ao Senhor. Mas como é que vai ser no Evangelho? Não sei, eu só sei de uma coisa. Eu não sei o que virá. Agora eu só sei que essa vida eu não quero mais. Está entendendo em nome de Jesus? Ô Bartimeu, como é que vai ser a sua vida servindo a Jesus? Eu não sei. De uma coisa eu sei. Para essa vida eu não vou voltar. Se nós não estivermos dispostos a isso, meu irmão, eu acho que a gente não entendeu o Evangelho direito. E eu penso que é sobre isso que Jesus está falando aqui. Que ou é para você verdadeiramente viver o Evangelho na sua totalidade, ou você está se enganando, achando que você vai arrancar um pedacinho dali e costurar para cá e remendar ali, porque Deus não vive de remendo. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que o nosso espírito é recriado em Deus. É feito novamente, pega aquele lá e diz, joga esse fora, esse não presta, vamos criar um novo. Amém? Porque Deus não vive de remendo, é o que Jesus está falando, mas muitos querem viver um evangelho de remendo. Pastor, eu estou no pecado, irmão, não tem problema não, o que importa é sei lá o quê. Porque esse evangelho de remendo agrada a muitos. A pessoa diz, pastor, eu estou no erro. Não, mas Jesus te ama, o que importa é isso. Vai empurrando com a barriga, vai levando o jeito que dá. E não é isso que Jesus ensinou. Amém? E não é isso que a Bíblia diz. Vamos voltar lá para Marcos? Volta lá comigo, Marcos capítulo de número 10. Versículo 50. Diz, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. 51. E Jesus falando disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. O que diz aí? Como é que termina essa história? Olha só. E logo viu. Poderia ter um ponto final. Glória a Deus, aconteceu um milagre, mas não para por aí. O que diz? E seguiu a Jesus pelo caminho. Essa história termina, meu irmão, com esse ex-cego, amém? Né? Seguindo Jesus pelo caminho. Ele não volta para a mendigância. Ele não volta para a beira do caminho, ele não diz, glória a Deus, agora eu estou vendo, deixa eu voltar à minha velha vida, deixa eu continuar fazendo a coisa como eu fazia antes. Esse homem entendeu o Evangelho, esse homem entendeu o que Jesus tinha para ele, por isso que quando Jesus o chama, ele já pega a capa, ele já joga longe, ele diz, essa vida nunca mais. Mas o que é que Jesus vai fazer? Como é que a tua vida vai ser a partir de agora? Não sei, só sei que do jeito que está, não volta mais. Amém, igreja? Isso é evangelho, meu irmão. Basta você abrir a Bíblia. Agora, muitos querem vender o evangelho mais comercial, um evangelho assim mais light. Aonde o foco é nas bênçãos, nas curas, naquilo que Deus pode fazer por você. O que você tem que fazer para ele? Não, nada, não sei o quê. Meu irmão, tem gente que diz assim, pastor, o senhor sabe que eu até queria ser crente, né? Mas eu fiquei sabendo, pastor, que se a gente virar crente, tem que dar 10%. É verdade? Aí você diz, não, 10%.
Bem capaz, irmão. Não é, pastor? Não, não precisa não. Sério? Sério, não precisa não. Então não precisa, se eu virar crente, não precisa dar 10%, não, você precisa dar tudo. Porque quando o Senhor te chama, é para você entregar a vida inteira. Amém, igreja? Agora tem gente que não quer se converter por causa de 10%, quem dirá da vida toda para Deus? Esse que faz uma pergunta dessa, ele não entendeu o evangelho ainda. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, porque se eu estou disposto a entregar a minha vida para o Senhor, você acha que eu vou estar preocupado com 10% se eu estou disposto a entregar o 100%? Se eu estou disposto a entregar a minha vida toda para Ele? Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender o Evangelho. E aí ele jogou aquela capa fora, jogou a sua antiga vida fora. E seguia a Jesus pelo caminho. Estava disposto a deixar tudo para trás. Agora a gente encontra alguns na Bíblia. Um exemplo disso é o jovem rico, que Jesus o chamou. Sim ou não? Chamou. Da mesma forma que Jesus chamou Bartimeu, Jesus o chamou. Só que ele não estava disposto a pegar a capa e jogar para longe de si. Ele diz, o quê? Abrir mão dessa aqui? Essa aqui não. Eu estou interessado na salvação, arrancar um pedacinho lá da veste do evangelho, da veste nova, pendurar aqui. Aí, beleza. Mas abrir mão da velha, não. Só que esse não seguiu Jesus. O fim dele não foi bom. Amém? E que em nome de Jesus Cristo, hoje você possa estar disposto a passar a mão na capa e dizer, para trás não volto mais. Amém? A minha vida é daqui para frente com Jesus verdadeiramente. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar agora, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei como essa palavra falou contigo, como o pastor Jaime sempre fala, eu faço uso das palavras dele aqui hoje, eu prego, é o Espírito Santo que fala, eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, eu não sei qual é a decisão que hoje você tem que tomar, mas eu quero te dar toda a liberdade para você fazer isso. E tem gente que talvez tenha que fazer igual o filho pródigo. Tem gente que talvez tenha que fazer igual o Bartimeu. E que em nome de Jesus Cristo você possa tomar hoje essa decisão. Que com certeza é a decisão mais importante da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para orar agora comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, na Tua presença, nós nos colocamos nesta hora. E Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra que veio falar, Pai, aos nossos corações. Meu Deus, veio trazer direção, Pai, para a nossa vida. Meu Deus, e nós queremos hoje, em nome de Jesus, ó Pai, nos levantarmos, ó Deus, tomarmos, ó Pai, a decisão correta, em nome de Jesus Cristo, de, meu Deus, jogarmos, ó Pai, uma capa, em nome de Jesus Cristo, para trás, e dizer, eu não quero mais uma vida sem Deus, eu não quero mais uma existência vazia, eu não quero mais uma vida no erro, no pecado, eu não quero mais voltar a essa vida. Meu Deus, e o diabo tem sondado corações, tem sondado mentes, tem tentado enlaçar essa pessoa para voltar às antigas práticas, para voltar à antiga vida, mas em nome de Jesus Cristo nós amarramos e repreendemos, ó Pai, este mal, e meu Deus, que esta pessoa hoje esteja disposta, em nome de Jesus Cristo, a se levantar
em oração, esteja disposta, meu Deus, a deixar uma vida de erro, de pecado, de tudo aquilo que não presta, meu Deus, para trás, para viver, meu Pai, a tua vontade, para viver, Senhor, o teu querer em nome de Jesus Cristo, para viver, ó Pai, a vida nova que o Senhor veio nos trazer, assim como o filho pródigo que volta para a casa do Pai, e a tua palavra diz que o Senhor coloca vestes novas sobre ele.